Bem-vindo a todos. Vamos dar início aqui a mais um painel do nosso UniArte, Encontro de Empreendedorismo das Indústrias Criativas, que tem como objetivo trazer a discussão aí de tendências, desafios e oportunidades do empreendedorismo ligado às artes, à cultura, a humanidades em geral, né? E o patrimônio histórico-cultural. Esse evento é realizado pela Unirio, pelo projeto Empreende, com apoio da RedeTech e financiamento da FAPERJ. A gente tem aqui, entre outros propósitos, trazer uma ampla discussão sobre as tecnologias emergentes, novas tendências, formatos e inovações decorrentes da disseminação dessas possibilidades. E a nossa mesa aqui vai nesse sentido. Museus Futuros Possíveis. Nós vamos aqui contar com duas pessoas que trazem importantes contribuições para a gente pensar as tecnologias emergentes e possibilidades no campo das exposições e dos museus. A gente vai ter a Bruna Cruz, museóloga formada pela Unirio, não é isso, Bruna? E ativa e coordenadora do Museum, Museu das Comunicações e Humanidades do Instituto Oi Futuro. A Bruna tem se ocupado e focado no estudo da relação aí do público, entender as novas demandas e as novas necessidades e experiências do público. Ela vai trazer uma pesquisa interessantíssima. E temos também a presença da Ana Cunha, gestora cultural do Museu XYZ, uma iniciativa inovadora no campo do metaverso, em especial um espaço de arte, educação e cultura no metaverso. Ela que tem mestrado, é mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Mídias Criativas da Escola de Comunicação da FRJ e é mestre também em Bens Culturais pelo CPDOC da FGV Rio. Então, gente, aqui a gente vai fazer o seguinte, agradeço imenso a presença das duas, vou passar a palavra primeiro para a Bruna, ela vai fazer uma apresentação, depois a gente passa a palavra para a Ana, e depois dessas duas apresentações que vão dar aí um contexto geral para a gente vai fazer um debate, então, tá bom? Eu vou passar para a Bruna também. Bruna, por favor, complementa a minha apresentação, se faltou alguma coisa, e fica à vontade para fazer aí a sua apresentação. Obrigado. Maravilha, André. Eu que agradeço e quero deixar aqui o registro de que me sinto extremamente honrada em estar com você e com a Ana aqui nesse debate, nesse fórum, que é tão importante. Eu falo do Oi Futuro, né? Eu trabalho no Oi Futuro já há 16 anos. O Oi Futuro ele é um instituto de inovação e criatividade, e eu vou apresentar para vocês aqui hoje uma pesquisa, um estudo inédito, lançado nesse ano, e que a gente fala sobre o público, né? O poder do público dentro dos museus. Então, esse é o objetivo. Esse estudo ele foi feito pelo Oi Futuro com a Consumoteca, e a Consumoteca é um coletivo, é uma empresa de consultoria que faz análises comportamentais, sempre com viés e com propósito antropológico. Esse estudo ele vai trazer para a gente vai conseguir ver aqui 4 perfis de público, 9 tendências para museus, sempre à luz desse perfil comportamental de público. Nós fizemos grupos focais de entrevistas a pessoas que frequentam ou até mesmo informam não frequentar museus ou centros culturais, e também contou com a participação de mais de 8 especialistas, sendo 4 brasileiros de importantes museus do Brasil, assim como o museu aqui representado na mesa e outros demais também, e também museus internacionais e criativos, curadores, profissionais, artistas no mundo, olhando sempre para esse recorte, né, o poder do público nos museus. Então, vou já iniciar aqui a minha apresentação. Bom, a gente quando pensa, né, o
poder do público, a gente está ancorando nesse momento, nesse cenário pós-pandêmico. A pesquisa ela circulou logo após a pandemia, nós temos uma pesquisa anterior a essa, que foi lançada em 2019, que a gente falava sobre museus, narrativas para o futuro. Então, a gente afirmava a instituição museu como uma instituição que narra futuros. E da pandemia para cá, a gente sentiu a necessidade de fazer um F5, né? De olhar para os dados de 2019 e compreender esses dados à luz desse cenário que a gente chama do cenário pós-pandêmico. Isso por quê? A gente sabe que a pandemia ela acelerou ainda mais a vida digital. Na realidade, ela digitalizou a nossa vida. Quem já estava digitalizado, digitalizou mais ainda. E aqueles que ainda não estavam, devido à pandemia, por conta do isolamento social, foi forçado, obrigado a se digitalizar. Isso a gente viu nos movimentos das escolas, as crianças tendo as suas primeiras aulas online. A gente tem um dado, uma pesquisa que é fundamental para compreender esse momento, que é uma pesquisa de 2020, TIC Domicílios, que houve um acréscimo de 71% para 83% de aumento de consumo domiciliar à internet, ou seja, são mais de 61 milhões de domicílios conectados à rede. Então, quando a gente começa a olhar para esses dados e começa a compreender esse momento que vivenciamos e que a gente não tem como regredir, né, uma vez que estamos digitalizados, a gente partiu para fora dos muros do museu, para conversar com essas pessoas e para compreender como pensar museus e centros culturais nesse cenário pós-pandêmico. Como pensar as relações museais, onde o foco são os públicos e as pessoas com essa vida digitalizada. E isso traz para a gente uma clareza de que a era em que estamos é a era do protagonismo, né? Então, é esse momento em que marca essa mudança de modo de pensar do indivíduo. Ele, além dele estar no centro, ele quer cada vez mais participar do debate, não ter só as suas histórias ou narrativas sendo contadas dentro dos museus, mas, sobretudo, ter voz, participar, ser ativo. Então, se antes o mundo ele entregava esse significado do indivíduo em que ele assistia, ele jogava, ele escutava, hoje esse indivíduo ele tem uma atividade um pouco mais intensa. Esse protagonista, ele reage, ele debate, ele teoriza, ele divulga, ele promove. Então, é o eu, de fato, no centro do diálogo, a necessidade das pessoas de quererem entregar esse sentido ao mundo, é uma mudança de postura, né? E para nós, profissionais de museus, a gente precisa estar constantemente atento a isso, né? Conhecer essas pessoas é fundamental para o nosso processo e para a nossa função e para o nosso papel e a postura dos museus. E eu sempre me pergunto, é isso mesmo? As pessoas só querem reagir? E depois da reação, o que vem? O que a gente pode esperar? Então, há uma mudança nesse enquadramento do olhar, das experiências das pessoas. Antes a gente tinha o eu espectador, depois a gente passou pelo o eu objeto, né? O eu espectador, ele conecta a gente a plataformas como o Facebook. Então, eu ia a uma exposição e eu fotografava essa exposição e dizia que estava ali diante daquele quadro, diante daquela obra, diante daquela experiência. No eu objeto, a gente já vai para uma plataforma mais Instagram, em que eu me coloco ali junto com a obra, né? A presença do selfie. E o eu protagonista já são outras plataformas, como a BeReal ou o TikTok, em que eu estou produzindo conteúdo, eu estou reagindo a conteúdos que já estão sendo circulados ou vinculados nas redes sociais, e eu estou dando a minha voz. Eu estou reconstruindo
ou até mesmo desconstruindo narrativas impostas. Então, a gente começa a perceber esse movimento cada vez mais pulsante. E para a gente poder falar sobre isso, a gente precisa efetivamente saber quem são essas pessoas. Né? Qual é, na realidade, qual é o perfil comportamental dessas pessoas. E é quando a gente olha para 4 tipos de perfis que a gente publica, né? E cada um desses perfis, eles estabelecem uma relação bem diferente com as instituições de memória ou instituições culturais. Por exemplo, o perfil desinteressado, né? Ele é um perfil muito associado ao nato digital, né? Ele é um perfil que ele está associado aos mais jovens, numa migração já voraz para o universo digital. São as pessoas mais digitalizadas. E se antes, né, a nossa geração, ou gerações anteriores à nossa, se a gente tinha museus e cinemas como o nosso lugar de conexão com o mundo, hoje é o celular. Então, esse perfil, ele endereça muito para essa visão, para essa compreensão. O perfil desse desinteressado, né? O desinteressado aqui é o desinteressado em ir a museus ou centros culturais, tá? É com essa perspectiva que a gente está olhando. Quem mais entende, esse perfil é quem mais entende de linguagem digital, mas é um perfil que não tem voz dentro das instituições de museus, né? Eles não estão no corpo organizacional das instituições. Claramente falando, eles não estão trabalhando hoje, gerando conteúdo para os museus, eu digo aqui os museus tradicionais, ortodoxos, e que vivem, né, da presença física dos seus visitantes. E é um perfil que prefere a vida online, né? Então, isso está marcadamente posto aqui para nós. Um outro perfil que surgiu na pesquisa é o perfil escapista. Ele é um perfil também muito associado a esse cenário pós-pandêmico. Ele tem um desejo de estar em família. O escapista é porque ele é mais sensorial, ele não busca o cubo branco como experiência. O museu para ele é um espaço para ele relaxar a mente, para ele fazer para descomprimir completamente as tensões do que foi esse isolamento. Então, ele não espera, por exemplo, vivenciar uma experiência em que ele vai se trancar numa salinha e viver alguma experiência ali, por mais fantástica que seja. Ele está preferindo o ar livre, ele está preferindo parques, mas ele tem um desejo e um apetite por arte, cultura. Ele tem esse apetite em consumir arte e cultura, mas ele não quer mais os lugares fechados. O perfil tradicional é o que eu chamo, é o perfil mais identitário para museus e centros culturais, né? E a gente tem um desafio muito grande com esse perfil, porque é um perfil dos iniciados, dos letrados. Ele é um perfil que ele vai a museus e, por conta dele pertencer a uma classe de privilégios, ele se identifica mais com os museus. Historicamente, isso é uma realidade para o nosso campo. Já muito alargada, já muito discutida e já também dissolvida, mas ainda o acesso a esses equipamentos, né? São acessos para pessoas mais privilegiadas e que são a minoria, né? Os privilegiados. E aí a gente tem um desafio, sim, de lidar. Aqui em nenhum momento tem um perfil de hierárquico entre um e outro. Na realidade, todos esses perfis comportamentais interessam aos museus. E a gente tem um desafio porque eles são pessoas mais contemplativas, são pessoas que identificam museus como espaços de fruição, e aí as experiências não tradicionais são uma barreira, né? São experiências que esse perfil tradicional questiona. E a gente tem um perfil que é o topa tudo, né? Ele busca essa jornada cultural integrada, ele está olhando para uma agenda cultural da cidade, então ele vai ao museu, mas ele também está se conectando a uma feira que vai acontecer, a um almoço, a um samba, a um pós-museu, ou antes museu e o museu como um pós.
né? Ele é um perfil que ele se engaja muito na programação cultural da cidade. Ele estabelece, diferente do perfil tradicional, ele estabelece uma visão que não é identitária, mas é de pertença. E para ele o passeio é o que importa, né? Ele está buscando esse lazer em família, esse lazer em grupo, e é o perfil que muitas das vezes se coloca nesse lugar do protagonista, né? Ele que está reagindo, ele que gera o conteúdo, reage e interage. Mas quais as tendências que eu vou apresentar aqui para museus e centros culturais? Essas tendências, então a gente vai falar sobre, e eu vou poder apresentar aqui rapidamente, cada uma dessas 9 tendências. Aqui, inclusive, está disponível o código QR Code para que vocês possam baixar e acessar esse estudo inédito. E a primeira tendência que surge é o museu para todas as pessoas, né? Ou seja, aqui a gente não está falando de museu enquanto instituição, a gente está falando de 9 tendências de manifestações, né, de fenômenos que museus podem representar. Então, o Museu para Todas as Pessoas é uma tendência que surge como aquele museu que traz uma oferta de programação para além da sua exposição de longa duração, para além, muitas das vezes, do seu programa anual, né? É aquele museu que ele traz uma maior pluralidade, ele tem o público como um público eclético e ele trabalha o espaço dele com o hibridismo cultural. Está muito associado a centros culturais, né? São museus que se conectam com centros culturais. O Museu é um caso assim, por exemplo, a gente é um museu que tem um Futuros, que é o nosso espaço de manifestação artística, fazendo com que as exposições mudem a cada 2, 3 meses, trazendo uma dinâmica e novos públicos para o nosso espaço. Então, é um museu que ele propõe atividades integrativas, variadas, com diferentes linguagens, e a pesquisa, o tempo inteiro, ela vem trazendo como entregar essa tendência, né? Então, ele é um estudo que ele teoriza, ele ancora essa teoria, e ele também traz aqui contribuições de como que a gente pode entregar essas tendências. Então, são contações de histórias, programação com DJs, são aulas, são cursos online, atividades digitais e analógicas. Então, pluralizar cada vez mais o acesso, democratizar, né, o acesso aos equipamentos e pluralizar os seus perfis de público. A segunda tendência que eu vou trazer é o Museu Extramuros, né? Esse museu sem paredes, ele está conectado com a comunidade, com o entorno, com a cidade. Ele é um museu que ele também vira palco, né? Ele pode receber festivais, ele faz shows, ele faz atividades integrativas. A gente já vem percebendo na cidade do Rio de Janeiro museus realizando esse tipo de atuação, né? Esse tipo de fenômeno, esse tipo de tendência, de movimento. Ele explode literalmente as suas paredes, ele atrai mais públicos, e a gente, o tempo inteiro na pesquisa, a gente também aponta as contribuições dos colaboradores, dos entrevistados. A gente aqui tem, por exemplo, a Ana Maria Maia, que é da Pinacoteca de São Paulo, e que ela traz isso, que é sempre preciso repensar os espaços, criando ambientes em que todos possam se sentir pertencentes. Então, por exemplo, o Museu Extramuros, ele conecta muito com o perfil escapista e ele também vai conectar muito com o Topa Tudo. A gente aqui, como que a gente pode olhar para essa tendência e entregar isso? Por exemplo, o museu adotando uma praça, né, promovendo as suas atividades educativas e artísticas no seu entorno e dialogando sempre com a comunidade, né, fazendo os seus inventários participativos, a sua programação participativa, trazendo a comunidade para abraçar esse museu. O Museu das Sensações é a terceira. A gente também vem percebendo uma infinidade de experiências assim, né? Experiências sinestésicas. Isso também é uma fonte de procura para o perfil escapista,
né? Onde ele pode entrar e ter ali o seu momento de relaxamento, o seu momento de bem-estar, sonoramente, visualmente. A pandemia ela potencializou esse desejo por esse tipo de acolhimento, né? E aqui a gente tem duas citações da Alison, do Science Museum Group, e da Diana, da Somerset House. São duas instituições londrinas, em que eles dizem, né, que existe esse esforço maior para a gente gerar essa energia motivadora para as pessoas saírem de casa e irem até museus, né? A pandemia realmente impactou muito o nosso setor, e o Museu das Sensações é essa possibilidade da pessoa sair de casa, ter uma experiência cultural, artística, contemplativa e de bem-estar. Então, como é que a gente pode entregar essa tendência, né? É convidando artistas que trabalham com esse perfil de obras sinestéticas, oferecer essas experiências além da imersão e da sensorialidade com o aprendizado, né? Então, não ficar só na camada da fruição, mas também numa camada do aprendizado, trazendo mais profundidade no conteúdo e nas experiências. A tendência ao museu digital já é realidade também, é aquele que traz experiências virtuais e tecnológicas em conexão, né, e em continuidade, para dentro dos espaços físicos e para fora dos espaços físicos, e também dentro dos espaços físicos, museus, também dentro dele ter essa capacidade de relacionamentos e experiências digitais, e aí os festivais de arte digital dentro dos museus é uma realidade também para isso. É esse casamento entre o virtual e o presencial, para além das lives, para além dos cursos à distância, né? E aí tem uma citação do Marlos Araújo, que foi um dos nossos consultores, né? De que ele fala que muita gente fala que não dá para comparar a experiência virtual com a experiência presencial. De fato, não dá para comparar, mas são experiências que somam e não se subtraem. Então, eu acho que isso que ele traz potencializa, a gente começa a ver isso aqui dentro do Museu 1, né? Quanto mais a gente está no digital, mais a gente potencializa o nosso presencial. Então, a gente consegue comprovar aqui essa contribuição do Marlos na pesquisa. Ele é um perfil, né, que ele atrai um público interessado pela linguagem digital, que é uma linguagem específica e que está dominando. Então, a gente começa também a entregar, enquanto museu, ofertas para atender essa demanda. E aí tem a fala da Marília Bonas, que também foi uma consultora, hoje ela é diretora do Museu do Futebol. O museu deve jogar com isso, proporcionar justamente aquelas experiências que o jovem não pode ter em casa. A solução me parece ser usar elementos que são do repertório desse jovem com o chamariz do museu. Então, também a gente faz esse digital, provoca esse digital quando a gente também desloca esse jovem. Aqui a gente está falando do desinteressado, né, que é o perfil jovem, trazendo também para uma experiência presencial, corpórea, dentro dos ambientes de memória, como museus. Como é que a gente pode entregar essa tendência? Os museus precisam cada vez mais, além de conhecer os seus públicos, e a pesquisa que a gente está apresentando aqui é o início para que esse estudo aconteça dentro de cada uma das instituições, mas a gente constantemente, enquanto profissionais de memória, museólogos que somos, independente da tipologia do seu acervo ou da tipologia do seu museu, a gente precisa mapear novas tecnologias digitais e escolher quais a gente vai disponibilizar para o nosso público, conhecendo o desejo, o apetite do público. Convidar sempre artistas que estão pensando sobre isso, que estão agindo, que estão entregando ofertas culturais e artísticas com isso, e sempre promover cursos, formações para os seus times internos e também para a sociedade em torno.
A quinta tendência que eu vou trazer para vocês é o metamuseu, e é a tendência que eu acho que eu vou poder explorar muito aqui com a Ana, né, quando a gente for para o nosso debate, Ana, porque ela já nasce virtual, ela é acessível a qualquer dispositivo, ela visa propor experiências gamificadas e atrativas também para esse público mais digitalizado, que é o público que está mapeado na nossa pesquisa como desinteressado. O desinteressado, mais uma vez, em ter uma vivência física real em museus. O desinteressado em sair de casa, e são jovens. E a gente precisa, enquanto compromisso humanista, compromisso social, de fazer com que esses jovens saiam de dentro dos seus quartos e que também venham viver experiências digitais lá dentro, mas também fora, né, nos museus, que eles consigam localizar museus como espaços para isso. Então, o Metamuseu, ele deve funcionar como uma plataforma de encontros virtuais. A gente tem esse dado que 74% da população do Brasil já afirma ter jogado jogos, né? Isso é um dado recente de 2022, no ano passado. E o brasileiro, ele é o sexto no ranking, né? Então, a gente, de fato, tem essa vocação, a gente tem essa habilidade, né? O gaming, ele é uma habilidade, é uma comunidade fantástica, e quando existem os festivais de jogos e que esses jovens todos se deslocam e saem das suas casas para jogar dentro desses festivais, é como que também eu vejo que muitos museus podem entregar essa tendência, né? Ou seja, fazendo com que a gente proporcione não só uma jornada gamificada na plataforma digital, mas que isso também esteja em grandes festivais, que museus possam receber festivais de games, de jogos eletrônicos, para que a gente possa receber esses jovens dentro dos museus e trazer essa comunidade para um lugar físico também, né? Além do digital, trazê-los também para o encontro presencial. Aí eu trago aqui um exemplo do Museu XYZ. Em toda pesquisa, todo estudo, a gente faz isso, a gente traz recortes do que nos inspirou, né, de museus que nos inspiraram, e o Museu XYZ, que hoje está aqui na mesa comigo, eu tenho maior orgulho, porque é uma das nossas inspirações. A sexta tendência é o Museu da História Ampliada, que é aquele que se dedica a contar a história, não das vozes hegemônicas, não da história oficial, mas trazendo assuntos urgentes, emergentes da sociedade. Ele está engajado com o futuro quando ele revisita, né, o passado, e ele reconta essas histórias. Então, aqui a gente tem tanto o público... eu acho que o Museu da História Ampliada ele está entregando para o público, para o jovem, que é o desinteressado numa experiência presencial, ele está entregando para um escapista, ele está entregando para um tradicional e ele também está entregando para um topa-tudo. Ele fala sobre o quanto é importante a gente conhecer a nossa história e trazer e colocar esse eu protagonista, de fato, não só reagindo, mas produzindo pensamento dentro dos nossos espaços e isso sendo exposto, né? E aí a gente tem aqui essas duas citações, né? Que o futuro é retomar escutas, territórios e raízes, e o Museu da História Ampliada é um fenômeno de experiência possível para museus que a gente também já vê acontecer, né? Muitos museus no Rio de Janeiro, posso citar aqui a exposição Defeito de Cor, que é uma exposição que estava em cartaz no Museu de Arte do Rio de Janeiro, que para mim claramente entrega essa tendência, né? Ou seja, uma tendência que é o poder do público querendo estar ali representado, que é a maioria. Então, pensar em como que a gente entrega isso. É pensar em curadorias colaborativas, né? E o Museu de Arte do Rio de Janeiro, ele certamente ele provocou isso, né? Essa curadoria colaborativa para entregar a exposição, criar um comitê popular para discutir essas novas representações e ser um espaço
que está aberto à descoberta, que está aberto a questionamentos, que está aberto a novos olhares. É um espaço que questiona uma visão de cima para baixo, né? Então, é sobre isso que a gente está falando aqui. A sétima tendência, eu já estou aqui encaminhando para o final da minha apresentação. É um museu cápsula itinerante, ele tem um selinho ali em cima que ele indica que foi uma tendência que surgiu nas pesquisas e escutas do público e dos diretores de museus internacional. Né? Isso surgiu muito da fala, dessa escuta de outras instituições museológicas, de que é aquele museu que vai até o público. Né? Então, certamente, museus na Europa sentiram a pandemia porque o volume de turista na cidade reduziu muito, então eles começaram a ver essa necessidade desse museu ir para pequenas cidades do entorno e levar ali a sua experiência, a sua mediação em arte, o seu acervo, levando as exposições, descentralizando a oferta cultural. E isso, para o nosso caso aqui brasileiro, é um desafio, porque nós temos proporções continentais, mas é uma tendência da qual eu acho que conecta também com a tendência extramuros, um público topa tudo, um público escapista e tradicional, e também o desinteressado podem super se atrair por essa tendência, né? Ou seja, pensar, não é só o ônibus, né, se deslocando, mas é qualquer dispositivo móvel em que a gente consiga circular pela cidade, circular pelo estado, circular pelos bairros, enfim, essa nossa proposta é cultural. Convidar artistas o tempo inteiro, a pesquisa ela aponta para isso, né? O artista ele é a antena, né, que nos provoca, mapear locais fora dos centros onde a gente tem concentrações de ofertas culturais e provocar e pensar nos museus para além dos seus espaços tradicionais. A oitava e penúltima tendência é o Museu Insone. É um museu que ele abraça outros horários, outras possibilidades de horários não convencionais. A gente tem um desafio grande, porque os museus, eles aqui funcionam normalmente de 11 às 5, então, pós-trabalho, é muito difícil frequentar museus. Então, proporcionar uma programação num horário um pouco mais estendido. Também se conectar a festivais, né, em que você pode, sim, encerrar a sua exposição de longa duração, mas ter uma outra atividade, uma outra proposta mais noturna acontecendo dentro do ambiente do museu ou numa praça próxima ao museu, em que a marca do museu esteja conectada, e aí trazer essa ideia do insone, né, dessa coisa da vida noturna. Para mim, na minha visão, é uma tendência de museu que se conecta muito com a cidade do Rio de Janeiro, que é uma cidade noturna, com a cidade de São Paulo também, com as grandes capitais. Ter essa proposta de contraturno variado, provocar e pensar o espaço dos museus como espaço híbrido, podendo abrigar outras propostas artísticas que não só expositivas. Então, esse é o recado que essa tendência nos traz. E a última é o Museu do Backstage, que para mim é uma das minhas prediletas, é aquele que se propõe não apresentar só a exposição, né, mas o behind the scene, ou seja, o processo de montagem, né, o processo como algo para que o público possa também vivenciar. Para além da exposição em si, né, bonita, montada, mas como que o artista elaborou aquela exposição, indo atrás de histórias relacionadas àquela coleção, para mostrar o que está por detrás daquilo, qual foi o pensamento daquela curadoria, como que o curador chegou naquele conjunto de obras, e aí propor isso através de workshops, divulgar mais o seu fazer criativo e artístico e usar a exposição como isca para isso. Bom, esse é o meu lema de sempre, pensar museu
é pensar futuro. E com isso eu encerro aqui a minha apresentação e agradeço imensamente a escuta. Muito obrigada. Excelente, Bruna. Muito obrigado pela apresentação. Muita coisa realmente para a gente se debruçar, né? Tanto aqui como em outros ambientes. Espero poder trabalhar isso. Já estou trabalhando lá na graduação, na Unirio, na pós-graduação também, no PPGMC. Eu acho que existem várias formas de se fazer pesquisa e uma qualidade, poderia dizer outras, mas uma qualidade que eu destaco de pesquisas como essa é essa característica de ser viva, né? De ser muito imediata com o que está acontecendo, dialogar com quem está fazendo ali na ponta e experimentando, obviamente, enfrentando os desafios ali, né? Fazendo acontecer. Então, entrevistar essas pessoas, mapear, sistematizar e disponibilizar isso de uma forma organizada é uma forma de fertilizar o terreno que já é inovador por natureza, mas você vai tentando fertilizar a experimentação, né? E deixando com que os processos inovadores aconteçam fora das nossas instituições, quanto museu e universidade também, né? E eu acho que um desses casos inovadores, sem dúvida nenhuma, é o Museu XYZ, né? Então, eu vou passar a palavra, então, para a Ana Cunha. Já fiz uma apresentação inicial. Ana, por favor, fique à vontade aí para se apresentar, complementar. E ela vai trazer aqui não só o caso no Museu XYZ, mas alguns exemplos dessa fertilidade, esse terreno fértil que a gente está vivendo, esse momento de experimentações com tecnologias emergentes aí nesse campo. Ana, está contigo, pode ficar à vontade aí. Obrigada, André. Quero agradecer o convite, agradecer a coordenação da mesa, agradecer a apresentação da Bruna, porque, de fato, é uma pesquisa muito instigante, que traz tanto dados do público, mas também dos museus, né, que ajuda a gente a pensar o que que a gente faz e o que a gente pode fazer, né. Ajuda também a estruturar um conjunto de ações, né. Acho que as tendências são muito interessantes. E eu trouxe uma apresentação também, que vou falar a partir dela, né, sobre o Museu XYZ, né. Então, aproveitando um pouquinho a fala inicial da Bruna, né, a gente nasce exatamente nesse contexto, né, o contexto de pandemia e de aceleração digital, né. Acho que várias pesquisas e estudos, já trazem dados, né, de como a gente, se digitalizou muito mais rápido do que inicialmente esperava, né, o que estava previsto, a partir do isolamento, né, a partir de um conjunto de ações que tiveram que ser empreendidas para o contato, né, na área cultural, então, do público com as atividades, né. Então, o André já me apresentou, né, eu venho trabalhando nessa interseção da arte, ciência, tecnologia, né, em projetos, também bastante, que trazem a tecnologias emergentes, né, e sobretudo experimentam, né. Então o museu foi fundado em agosto de 2021, e a ideia é abrir espaço, né, pra arte, educação e a cultura no metaverso, né, nos mundos virtuais, pensando a partir do Brasil, né, é uma comunidade brasileira, né, e pensa nesse eixo do sul global, e uma comunidade que fala em português, né, eu acho que a gente gosta muito de falar isso, porque esse ambiente é um ambiente, que vem muito as pessoas falam muito em outras línguas, e principalmente em inglês, né, então também para a gente é importante, esse diálogo na nossa língua, né, na língua portuguesa nativa. O museu tem uma gênese, né, no movimento de criptoarte brasileiro e principalmente a partir dessa comunidade Criptoarte Brasil que começou a se, organizar no final de 2020, né, 2020 depois o dicionário Collins aponta o NFT como a palavra do ano, né, de 2020, então vem muito no bojo dessa popularização da ideia de NFT e a popularização do uso do NFTs na arte digital, né. Então a gente tem em outubro de 2020, mais ou menos setembro, outubro, um grupo de Telegram onde tem 5, 6, 7 artistas, conversando, que em 2, 3 meses passam para 800 artistas colaborando em rede, né.
em plena pandemia. Então, eu acho que também o movimento do museu vem a partir do posicionamento, do aparecimento e do fortalecimento dessa rede de artistas, né, que eminentemente trabalham com arte digital, não todos, mas muitos vêm da gênese da arte generativa, da arte com algoritmos, da arte digital em geral. Então eu queria falar um pouco da equipe também do museu, porque eu acho que isso é um dado, né, que a gente tem trabalhado muito em consonância com uma pesquisa de cocriação feita pelo Co-Creation Studio, no MIT Lab, né, nos Estados Unidos, e a gente, reúne um grupo, né, de acordo até a pesquisa usa esse termo, né, de diferentes especialidades, né. Então a gente tem o Marlos, que participou inclusive do estudo do futuro, né, que é o diretor, criativo do museu, que trabalha com design de interação e tecnologias criativas. A gente tem o Otis, né, que é um artista que vem trazendo muitas contribuições, tanto nas plataformas, né, de criação de mundos virtuais, mas também experimentando muito o que a gente chama de XR, né, eh eh, as tecnologias expandidas, né, VR, realidade virtual, realidade aumentada, realidade mista. A gente tem o Fábio Ema, que eu acho que é um construtor muito profícuo, que começou desde que a gente começou a falar de construção de mundos virtuais, ele vem experimentando diversas plataformas, né. Eu que venho de uma formação da gestão cultural, trazendo mais a questão do patrimônio, da memória, e da educação, né. O Shima, que é um artista também que compartilha a gestão e trabalha tem uma experiência muito grande em residências, em projetos artísticos, em parcerias, e trabalha muito com a gente a comunicação, né, a comunicação principalmente entendendo a comunicação com as comunidades, né, não a comunicação como algo formal, mas como a gente se comunica, como a gente pensa, redes, né. E a Naral, que vem trabalhando com modelagens, né, e o que a gente chama dos wearables, né, os vestíveis, enfim, então é uma equipe, bastante, como eu falei no início, diferentes especialidades, né, e que acaba trazendo esse ambiente de experimentação, né, com uma composição de diversos conhecimentos e interesses, sobretudo, né. Então a gente começa a nossa primeira exposição, é o Metaversidade, que hoje é um projeto de extensão da UFRJ, né, coordenado pela professora Kátia Maciel. Foi um convite para participar de um festival que a UFRJ começou a fazer durante a pandemia, que é o Futuros Possíveis, né, e fomos provocados a pensar, o que seria, né, a universidade do futuro em pleno isolamento social também, né, pensar e avaliar essas atividades, que a gente já estava olhando, pesquisando, essa transição, essa virtualização dos eventos, né, não só dos museus, mas da música, e algumas ações em sociedade. Então a gente começa com a metaversidade. Do metaversidade, aqui é uma imagem da Minerva, né, que hoje está no nosso distrito criativo, que eu vou falar muito rapidamente um pouquinho mais para frente. Essa é a imagem da primeira exposição, era um terraço, onde a gente desenvolveu diversas atividades, tanto transmitir as próprias atividades do Festival dos Futuros Possíveis nesse terraço, no terreno do museu, mas também fez encerramento com uma festa com DJ, que foi super bacana, assim, a gente teve quase 1000 acessos durante esse evento de encerramento, né. Eh, Aqui a gente eu vou colocar um pouco algumas ondas, né, a gente num primeiro momento, logo depois da metaversidade, a gente claramente tem exposições que estão acontecendo no espaço do museu, porque elas não podem acontecer em ambiente físico diretamente com o público, né, então a gente recebeu, como o Instituto de Tecnologia, exposição do Instituto de Tecnologia Social, a gente teve o Festival de Artes Cênicas da Bahia, a gente teve atividades com criptorrastas, e muito claramente essa migração, né, ainda a migração para o ambiente virtual de ações que não poderiam acontecer fisicamente pelo isolamento. A gente tem um segundo momento, que é quando a gente muda de espaço, que a gente vai para uma península. E aí essa é a nossa primeira, a Fêmea, é a nossa primeira exposição, que eu acho que considero uma exposição nato digital, né, ela fez o onboarding, que a gente chama, né, embarcou, né, a gente trouxe para,
para o NFT, né, para arte, para a criptoarte, 60 mulheres, sendo que 40 nunca tinham tido uma experiência, uma vivência de NFT, de blockchain. E é nesse momento, a partir, desse conjunto de pessoas, né, de artistas juntas, que a gente imagina o Distrito XYZ, que é hoje a nossa principal formação no Voxels, né, e isso tudo pensando como a gente podia ampliar a descentralização, né, do projeto do museu. São mais de 10 galerias e com essa descentralização, a gente fala que é uma curadoria descentralizada, né, a gente, tem mais 10 galerias, né, e a gente acredita que traz dessa forma mais cultura, mais criatividade e mais diversidade. Eh Aqui é um exemplo do nosso acervo, né, a Genesis Gallery, que são NFTs, de diversos artistas. Aqui eu trouxe algumas imagens, né, para ilustrar o distrito, a primeira versão do distrito em construção. A gente anexa ao distrito, a gente tem um espaço para projetos especiais, por exemplo, agora a gente está com uma exposição que muito nos orgulha, assim, que é do ilustrador Rui de Oliveira, que foi professor na EBA, né, um grande ilustrador brasileiro. Então a gente também tenta, conciliar, né, tanto os coletivos, os artistas, mas também alguns projetos que chegam para a gente, né, por exemplo, esse foi um desejo do Rui também na pandemia, de pensar numa circulação maior do trabalho dele, já que ele tinha exposições, inclusive internacionais, que tiveram que ser canceladas, né, então como é que ele poderia, manter, né, uma agenda de exibição, apesar do isolamento. Então a gente aqui eu trouxe algumas palavras-chaves que a gente trabalha, né, a questão do metaverso, a interoperabilidade, curadoria descentralizada, a questão da cocriação e, sobretudo, a gente tem percebido muito a importância da mediação cultural, né. É um tema que cada vez mais, tem aparecido, né, e eu acho que ele é muito interessante pensar também na perspectiva da tendência dos museus, né, porque eu acho que as tendências apontam muitas mediações, né, com públicos diversos, atividades diversas, artistas. Então, cada vez mais a gente tem percebido a atividade de mediação como uma atividade fundamental, principalmente, na arte para a educação, tecnológica, né, a educação para a tecnologia, né, isso tem se apresentado muito. A gente tem trabalhado alguns projetos de educação, e aqui eu trouxe a ocupação Metaverso e Arte, que foi uma ocupação que a gente fez no Sesc Tijuca, porque ela é emblemática também, como eu disse, uma terceira onda, né, que digamos, atividades, que migraram do físico para o virtual por necessidade de realização, atividades que são natos digitais, mas também atividades que são híbridas, né, a gente está muito interessado no que tem sido chamado de Phygital, mas a gente gosta muito de falar híbrido, porque eu acho que o híbrido, ele congrega muitos sentidos, né, não só o físico e o virtual, mas também congrega diferentes conhecimentos. Eu acho que é uma palavra que a gente pode pensar muito a partir dela, muitas ações, né. E também, trazer dentro das tendências também, eu acho que é a própria questão as tendências podem se compor de formas híbridas, né, enfim. Então a gente tem trabalhado muito nessa perspectiva. E aí eu trouxe aqui algumas fotos, né, de como foi, porque era híbrido tanto os palestrantes, os participantes, os instrutores podiam estar, online ou presencialmente no Sesc Tijuca, mas também quem se inscreveu nas oficinas e atividades, né, então a gente tinha gente online e público online, público no próprio espaço do Sesc Tijuca. Então aqui eu trouxe mais algumas fotos, né, a gente construiu colaborativamente com os participantes das oficinas, um espaço do Sesc dentro do distrito do museu. Aqui eu trago também ilustrações de como foram as atividades, né, as pessoas também podiam levar seus notebooks ou usar os computadores do Sesc para participar das oficinas. Eh Aqui a gente teve a oficina de meta-humanos. Esse aqui é o espaço do Sesc, né, eu acho que, também foi muito eu queria muito agradecer, aproveitar a oportunidade de agradecer ao Sesc, pela realização, né, porque eu acho que ter um espaço físico, bem preparado para atividades online, também eu acho que é uma coisa que a gente pode estar
está muito na perspectiva da atuação do museu, né. Aqui a exposição do Vamos, que aconteceu também fisicamente no Sesc Tijuca e aconteceu complementa com uma complementação no distrito. A gente teve rodas de conversa, que tem mais fotos, né, para vocês verem como é que foi a execução. O DJ estava a gente teve uma festa de encerramento, o DJ presencialmente no Sesc, e a festa também sendo transmitida para o metaverso, né, para o distrito. A gente tem toda essa programação também, ela está online para ser consultada, por quem tiver interesse, né, isso é uma coisa, uma prática que a gente também pensa muito em como pensar as nossas práticas também como acervos, né, como a ampliação, a multiplicação das atividades. E aí a gente está no momento de expansão, né, muito pensando nessa questão da expansão. A gente agora teve a exposição da Amazônia Arte Emergente, que a gente conseguiu avançar no projeto multiplataforma do museu, né, porque a ideia do museu é a experimentação. Então, com a Amazônia Arte Emergente, por exemplo, a gente conseguiu avançar no uso, do Spatial, que é uma plataforma específica. A gente faz uma ampla pesquisa de plataformas, né, e aí a ideia é ampliar dar continuidade a essa pesquisa. Trazendo, como eu falei, XR, realidade estendida, né, realidade aumentada, meta-arquitetura, realidade virtual, realidade mista, inteligência artificial. Enfim, esse conjunto, né, de possibilidades tecnológicas. Então, aqui eu falei um pouquinho da Amazônia Arte Emergente, né, foi uma chamada que a gente fez, e na Amazônia Artes Emergentes, a gente teve o lançamento, da nossa coleção, nossos colecionáveis, né, em arte digital, na blockchain, né, em NFT. E aí, a partir daí que a gente está começando um novo momento do museu, que é pensar o museu, como uma organização descentralizada, né, pensando aí, muito, em conjunto com diversas atividades que já estão em curso. E eu trouxe aqui alguns exemplos, né, da sobre essa possibilidade das organizações descentralizadas, né, que é a nossa ocupação agora, os novos residentes, a ocupação 2023, 2024, né, que a gente está trabalhando muito com essa ideia do metafísico, né, e do Museu DAO. Então, a gente está pensando numa parceria aí, quando a gente fala de organizações descentralizadas, é muito importante a gente pensar em algumas questões que vêm, né, como confiança, como, comunidade, né. Então a gente também está pensando em trabalhar, com algumas plataformas que trazem soluções de consenso, né, porque eu acho que também tem esse lado do consenso, né, da rede, de como a rede opera. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos de propostas que já estão trabalhando nessa perspectiva do consenso, né, e a partir das organizações autônomas descentralizadas, né. Agora o NFT Rio, ela está lançando diversas coleções onde, quem adquire, pode participar, né, tanto propondo quanto votando nas propostas que vão sendo trazidas pela comunidade, pelo público, pelos artistas, né. Então eu trouxe aqui um exemplo de uma atividade internacional, que é o Friends of Hack, que é a Casa de Artes Eletrônicas, né, em Basel. Eu estou como holder, né, participando dessa iniciativa. Então a gente, por exemplo, escolheu o token da comunidade em conjunto, escolheu o artista, escolheu depois qual obra seria. Enfim, a Teia, que é uma comunidade bastante relevante dos artistas, criptoartistas brasileiros, está pensando também, em governança, em gestão de forma muito diferente do que as tradicionais, né. O Marlos, agora diretor criativo Marlos Araújo, por exemplo, lançou uma coleção onde essa coleção desbloqueia uma masterclass para quem tem a coleção sobre blockchain, Web3 e NFTs. A gente tem essa importante iniciativa da Anistia Internacional, né, que você faz uma doação
e participa também, recebe o NFT e depois você vai poder também pensar na governança desses espaços a partir dos NFTs. Enfim, eu trouxe aqui algumas questões, né, muito mais, sempre falo que a gente sempre traz muito mais dúvidas, né, do que certezas, né, quando a gente está falando e agindo nesse campo, né, e sobretudo experimentando, porque eu acho que isso é muito importante, é muito uma alegria muito grande estar aqui com a Bruna do iFuturo, porque, o papel da instituição como espaço de experimentação, né, que a gente sabe que a gente pode falar 50 anos sobre metaverso, que se você experimentar, se você entrar, né, é é uma experiência necessária, né. Então é isso, quero agradecer o convite, agradecer a vocês. Legal, Ana, obrigado. É legal você falar da instituição como um espaço de experimentação, né? Eu vou levantar duas questões que a gente está um pouco. Acho que foi ótima a apresentação geral de vocês. Aqui a gente tem uma mesa que eu vou usar esse material até para a aula e para divulgar essa pesquisa, essa iniciativa. A gente só ficou um pouco mais apertado com o tempo para o debate, então eu vou fazer o seguinte: eu vou levantar duas questões, e aí vocês respondem aquela que achar mais interessante, pertinente, né? São dois temas, na verdade. Como que vocês veem concreto no Museu 1 e no Museu XYZ, como vocês estão lidando ali nas experiências concretas com esse eu protagonista, com esse público que está com essa demanda de participação, com esse comportamento da participação mediatizada. E o outro a gente fala bastante da experiência do público, mas uma outra coisa importante também é o aspecto do acervo, né, dos museus. Como que vocês veem a possibilidade dessas ferramentas, essas tendências todas que vocês apontaram, possibilidades de trabalhar com acervos, né? No caso do Museu XYZ e do Museu 1, como é que vocês veem possibilidades aí que inspirem esse tratamento, esse lidar com acervos? Bruna, pode começar e depois a gente passa. Sim, vou responder aqui rapidamente, né, devido ao tempo. O eu protagonista, né, a gente vivencia experiências aqui no Museu 1. A gente tem uma experiência chamada A Roda. Ela é uma experiência para ser vivida compulsoriamente em coletivo. Ela não é uma experiência do individual, porque o eu protagonista aqui não é o individual. O eu protagonista é o agente que reage por meio dos seus rastros à sua experiência no museu. Então, a gente tem essa experiência que ela é para ser vivenciada coletivamente, e que fez com que o Museu 1 hoje fosse uma marca que ocupasse as redes sociais com a identidade dessa sala. Então, é onde a gente vê, de fato, não o eu dentro do coletivo se manifestar. E com relação ao acervo, né, enquanto museóloga, o acervo ele é a isca para que as narrativas possam surgir. A narrativa é a gente que faz. O conversar, o linguagear, se a gente pode brincar com as palavras, é a gente. E a gente começa a ver isso, a apresentação da Ana traz muito isso, traz essa linguagem viva. Ela fala algo que é práticas como acervo, né? E quando a gente está falando de futuro, a gente está falando disso. A gente tem as nossas coleções, essas coleções, elas precisam sim serem digitalizadas. Hoje a gente tem aqui 50% do nosso acervo já digitalizado, disponibilizado para pesquisa, mas eles são iscas de histórias que a gente precisa contar, recontar constantemente. Ana. Bom, eu acho que é isso que a Bruna, concordo 100% com a Bruna, né, eu acho que tem essa questão do eu protagonista, né, no museu a gente vê muito o eu protagonista, o eu das práticas artísticas, colaborativas, né, no museu a gente trabalha cocriação é fundamental, né,
Então, o eu protagonista, ele é aquele que participa, que cocria, que sugere e que constrói enfim, assim, muito do jeito a gente quando começa um projeto, a gente nunca começa um projeto já com uma curadoria pré-definida, né. A gente espera, a gente chama as pessoas e a partir dessa chamada a gente vai compondo a programação junto com as necessidades e desejos, né, do que se quer construir e também das especialidades, né, o que cada um sabe construir, o que cada um pode colaborar, né. E aí essa questão, eu acho que leva também um acervo, porque também a gente no museu, a gente tem uma oportunidade que é, a gente tem um eixo de memória no museu, que é de fato construir aqui, agora e ao vivo, a memória da criptoarte brasileira, né, que eu acho que isso é uma coisa que a gente acha bastante relevante. Então a gente tanto constitui um acervo de criptoarte, mas também a gente conta essa história, estrutura essa história enquanto ela está acontecendo, né. Tem uma outra dimensão que eu acho que é o museu como ponte, né, como interface, porque agora a gente está muito feliz que o Museu do Folclore é um dos residentes, 2023, 2024, por exemplo, né, a gente tem vários residentes, e o museu tem um trabalho, tanto da rede de artistas populares, né, que para a gente está muito feliz de poder, multiplicar nessa rede de artistas populares, mas também pensar todo um trabalho, todo um acervo já digitalizado no museu, como é que ele pode ser experimentado, em mundos virtuais, né, em mundos 3D, para também não ficar usando essa palavra metaverso, né, porque os mundos são muitos, né. Então eu acho que de modo geral são as tendências, né, e caminhos possíveis para a gente prosseguir aí nas nossas investigações. Bacana. Eu também aposto bastante na potencialidade aí dessas cocriações entre pessoas, instituições e iniciativas de diferentes naturezas. Gente, eu queria agradecer vocês duas, mais uma vez, por essa aula que a gente deu. Dar mais um último espaço, se vocês quiserem apontar mais alguma coisa que achem importante para a gente finalizar o nosso painel. Acho que isso vai ficar como um registro e um material importante para todos que estão assistindo e vão assistir outras vezes futuramente. Então, obrigado mais uma vez, obrigado aos organizadores aí do evento como um todo. Bruna e Ana, querem deixar mais um Gostaria de depoimento? agradecer isso, agradecer à Uniarte, ao primeiro encontro de empreendedorismo das indústrias criativas, parabenizar pelo seminário, pelo evento, e me colocar disponível sempre para o debate, para a construção do pensamento, para essa coletividade. Contem sempre comigo. Eu quero agradecer também, espero que esse encontro seja um disparador de muitos outros encontros, né, e também convidar o público que está nos assistindo, né, a visitarem o museu, museu.xyz, lá você vai ter acesso para as 2 galerias que a gente onde está, e a gente agora começou quinta-feira passada, os quintas paralelas, então a gente vai ter toda uma programação, dos residentes, né, que está começando esse mês e vai seguir aí até o final do ano. Então, fica o convite, meu agradecimento, pelo convite. O convite a visitar e o agradecimento pelo convite de estar aqui, né. Bacana, então. Obrigado, gente. A gente segue aí com a programação do Uniarte. Um abraço.